Quem acompanha esse canal deve conhecer esse kitzinho aqui, o tal do kit Interposer, em especial esse modelo, o Core i9, aquele que foi vendido por R$800 com um processador de engenharia, bombou tanto que a marca responsável por vender ele está lançando uma série de novos produtos. E o último que eles anunciaram, que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, é uma versão com um processador atualizado e uma placa-mãe no formato Mini ITX, que aparentemente não só ficou menor, muito mais bem construída e mais cara. E eu vou contar tudo para vocês hoje, logo depois que eu contar dos nossos patrocinadores. Você ainda está sofrendo com o Windows sem ativação? Na GVG Mall você tem a solução. Utilizando o cupom exclusivo MM25 do canal, você compra o Windows 10 Pro e Office 2019 Pro com desconto de 25%. E olha como é fácil ativar o seu Windows. Acesse o menu Iniciar, digite SLUI e pressione Enter. Confirme a execução, digite a chave que você recebeu da GVG Mall e ative o seu Windows. Ao final do processo, você ainda pode fazer o upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Acesse a GVG Mall utilizando os links da descrição do vídeo. Se você não sabe do que é essa placa-mãe que eu estou falando, porque você chegou agora no canal, vou explicar para você rapidinho do que se trata essa criança aqui. Isso daqui nada mais é do que uma placa-mãe Micro ATX com um processador de notebook soldado. Esse modelo específico, um dos modelos de mais baixo custo dos que eles lançaram, tem um processador de engenharia e por conta disso chegou a custar menos de R$800. Placa-mãe com processador embutido. Essa peça de metal é basicamente o que garante a compatibilidade com os coolers básicos para o socket LGA 1200, que encaixa aqui como uma luva. A placa-mãe não é livre de defeitos, possui um VRM bem fraquinho, até mesmo para um processador de notebook, ainda mais com esses dissipadores bem simples que eles mandam. E ainda por cima, esse modelo de engenharia, em específico, tem algumas dificuldades, como por exemplo, para instalar o Windows 11 você tem que fazer uns passos adicionais, e também não suporta Hyper-V, que é o hypervisor do Windows. Não é que não suporta virtualização, tá, gente? Muita gente está confundindo as coisas. Hyper-V é um hypervisor do Windows. Se você utilizar outros sistemas operacionais ou outros hypervisors no próprio Windows, você consegue utilizar nessa plaquinha sem problemas. Mas o ponto aqui hoje não é falar sobre essa, que já é um modelo antigo, né, galera? Já está desatualizada, pô. Brincadeiras à parte, obviamente, apesar de ter um desempenho monstro em jogos e até em produtividade, apesar de suas falhas, nós temos uma nova placa chegando da mesma fabricante, a AirRing. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre como está chegando essa nova placa e os aspectos que, na minha opinião, melhoraram bastante e, obviamente, as falhas, ou melhor, a falha, que nós vamos discutir aí ao longo do vídeo. Galera, o produto que eu estou falando é essa plaquinha aqui, a versão Mini ITX do Core i7 12700H. Nós já vamos discutir vários pontos sobre a placa, mas antes de entrarmos nisso, vou falar para vocês que o Core i7 12700H é um processador bem moderno da linha de 12ª geração da Intel, e ele conta com nada menos do que 14 núcleos físicos, sendo esses 6 de alto desempenho e 8 de alta eficiência. Já é um processador que usa essa nova estrutura, utilizada pela Intel nos processadores mais modernos dela, e inclusive esse especificamente vem numa configuração até semelhante com o Core i5 13600KF, que é um processador que só ele já custa o preço do kit 12700H inteiro. É óbvio, o processador de 13ª geração é mais poderoso e tem clocks mais altos, por conta disso ele acaba se sobressaindo em desempenho, o que não tira o fato que, apesar de ser um processador de notebook, é um processador muito capaz. Esse processador, apesar de ser de notebook, mais uma vez, ele tem um consumo limite de energia de até 115 watts, que pode ser sustentado por pequenas cargas, e conhecendo a BIOS dessas placas-mãe da AirRing, eu suspeito que vai ser possível liberar esse consumo para cargas prolongadas, o que faz com que a CPU mantenha o clock turbo e o consumo alto por muito mais tempo do que aquele especificado pelo fabricante. É lógico que para isso ser possível, é necessário que a placa-mãe esteja bem refrigerada e que ela tenha uma boa construção, que no caso esse era o maior defeito dos kits de 11ª geração com uma placa-mãe com VRM mais simples. Mas enfim,
Já falei um pouquinho sobre o processador, eu inclusive tenho um vídeo onde eu falo mais sobre esse processador no modelo Micro ATX da Airing, que apesar de eu ainda não ter testado, já tem bastante informação na internet. Vou deixar o card aqui para vocês. Vamos falar efetivamente da estrela do show, né? Versões Micro ATX eles já têm, processadores de alto desempenho já tem. O que não tinha era uma placa-mãe Mini ITX, um tamanho inferior, né, um tamanho menor, disponível no mercado e com um processador tão poderoso. Eu pessoalmente nunca tinha visto de nenhum fabricante, e não é só isso, galera, não é só uma placa-mãe com um processador poderoso embutido, mas também uma placa-mãe que está muito bem de funcionalidade. Olhando aqui na listagem do AliExpress, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem as fotos da placa-mãe, e a primeira coisa que me saltou aos olhos, pessoal, é que o visual dela está muito legal. Ela está passando a cara de ser uma placa-mãe muito bem construída. Se vocês olharem bem, eles trocaram aqui o bloco que fica em cima da CPU, eles usaram um modelo aí que parece que está um pouco mais escovado e um pouco mais liso. Precisamos investigar quando nós tivermos esse kit em mãos, né? Mas, de cara, uma das coisas que chama muita atenção é o fato de que essa placa-mãe, apesar de Mini ITX, ela tem 3 slots NVMe. Sim, galera, 3 slots. Aonde estão esses slots, Mário? Pois bem, o primeiro aqui em cima, 4.0x4. Aqui embaixo, 3.0x4, então uma especificação um pouquinho inferior, né, metade da velocidade limite. E para quem não é tão atento, talvez não tenha percebido que aqui atrás da placa-mãe tem mais um slot marcado como 4.0x4, totalizando aí 3 slots NVMe em uma placa-mãe Mini ITX. Por outro lado, essa placa tem uma outra limitação em relação ao armazenamento, pois ela só tem 2 portas SATA. Eu pessoalmente sou um defensor do uso de SSDs NVMe, mas se alguém gostaria de usar essa placa para fazer um servidor de armazenamento, isso pode ser uma limitação importante. Falando em usar a placa para servidor, eles foram em frente e colocaram 2 placas de rede, e se nós olharmos aqui na descrição, é possível ver que eles sugerem que essas placas sejam 2.5 gigabits, então já é um padrão mais novo, né? Usando o chipset Realtek RTL 8111H. Então assim, não está claro aqui se as 2 placas são 2.5G, mas se pelo menos uma delas for, já é bastante interessante para quem quer montar uma máquina, às vezes para servir como servidor de alguma coisa, especialmente pelo tamanho bastante reduzido, uma utilidade bastante prática para esses kits ITX. Nem sempre a pessoa que vai comprar uma placa-mãe dessa está buscando um PC para jogos, isso aqui tem muito mais cara de uso profissional do que efetivamente gamer. Indo aí mais para frente, nós vemos que ela tem 4 saídas de vídeo, mais um aspecto interessante às vezes para alguém que vai usar para uso profissional. O processador tem vídeo integrado e ela possui nada menos do que 2 HDMI, um DisplayPort, possibilitando aí usar monitores com refresh rate alta e uma porta VGA. Até aí, se alguém for utilizar uma máquina dessa para usar um monitor antigo, ou às vezes tem alguns tipos de monitores especializados que usam portas VGA, a placa comporta. Uma das limitações de I/O dela, na minha opinião, é o fato de ter apenas 2 portas USB 3.2 que provavelmente são de 5 gigabits. Um ponto importante para vocês notarem é que essa placa-mãe utiliza essa bateria que fica conectada nela e provavelmente os chineses vão tirar ela na hora de fazer o envio, pois é proibido enviar com a bateria. Dessa forma vocês terão que comprar uma bateria. Esse aqui é o padrão de conexão usado normalmente em notebooks, então é possível trazer aí uma bateria funcional, tem no Mercado Livre para vender, dá para achar, tá? Mas vocês vão ter que adquirir isso separadamente, muito provavelmente. E por último, bastante interessante também é o fato de que tem aqui um header para conectar 2 portas USB 3.2 para o gabinete e também esse daqui que é utilizado para portas USB tipo C, bastante incomuns em gabinetes mais baratos, mas obviamente é uma expansibilidade interessante. Então galera, já dá para ver que é uma placa-mãe que tem um conjunto de funcionalidades interessante para uma placa-mãe tão pequena, né? Ela só tem 2 slots de memória, como eu acho que todas as placas-mãe Mini ITX têm, e traz aí um processador soldado, que não pode ser substituído, mas 3 slots NVMe, 2 portas SATA, 2 placas de rede 2.5 GB, conexão para você colocar placa Wi-Fi, certo? Ela possui uma conexão para placa Wi-Fi, enfim, bastante completo. Só que não é só isso que eu estou interessado em ver. Um dos aspectos importantes dessa placa-mãe é exatamente a parte do VRM.
Olhando já de cara, fica muito claro, essa placa-mãe tem um VRM mais robusto do que o modelo anterior. Se nós pararmos aqui, nós vamos contar que ela provavelmente tem 6 fases físicas na placa-mãe e um dissipador muito, mas muito maior e claramente mais bem construído do que o modelo que vinha nas placas antigas. Ao passo que isso obviamente não é indicativo de nada, nós temos um processador com consumo maior do que o da 11ª geração, é aí que entra o vídeo de apresentação do novo produto da Airing. Se nós colocarmos aqui para tocar, vocês vão ver que em um determinado momento eles falam da parte do VRM, aonde eles citam que o VRM utiliza DRMOS. Para quem não sabe, pessoal, quando nós olhamos para uma placa-mãe, que a parte do VRM dela é composta por alguns componentes. Um bem pequenininho aqui é chamado de driver, depois nós temos 2 MOSFETs, o MOSFET de alta, que recebe a alimentação da fonte, e o MOSFET de baixa, que recebe essa alimentação reduzida do MOSFET de alta e repassa para o canal de filtragem e efetivamente para o processador. Quando se utiliza DRMOS, que significa uma abreviatura aí de Driver MOSFET, é basicamente um único componente altamente integrado que concentra esses 3 componentes em apenas um. Dessa forma, ele é muito mais eficiente e normalmente tem especificações muito superiores a esses MOSFETs mais comuns utilizados em placas-mãe de entrada. Apesar de a placa-mãe nova ter apenas 6 fases de alimentação, quando nós comparamos com essa que tem 7, ela vem com um dissipador muito mais adequado e principalmente com componentes que, a princípio, devem ser mais eficientes. Então, o processador gastar mais acaba se tornando um problema menor se ela de fato tiver componentes bons no VRM. E aparentemente é exatamente isso que a Airing entregou nessa placa-mãe, o que obviamente torna ela uma placa-mãe muito mais premium do que esses modelos antigos. E é aí que nós chegamos no que, na minha opinião, é o maior defeito dessa placa-mãe: o seu preço. Galera, essa placa-mãe está beirando hoje os R$ 1.900. Vamos dizer aí, eles têm um cupomzinho da loja, tem um descontinho com moedas, tem o cupom que está rolando atualmente na grande promoção de aniversário do AliExpress. Isso deve derrubar esse preço aí para a faixa de 1.750 e muitos de vocês já de cara vão indagar, mas poxa Mário, com esse preço eu compro um kit Ryzen 5700X, por exemplo, e sobra uma graninha, se pá dá até para comprar com memória. Eu não vou tirar sua razão com relação a isso, mas aí você vai estar sendo muito restrito em relação ao uso dessa máquina. Ao passo que um Ryzen 5700X é muito interessante, se você tem restrições de espaço, por exemplo, uma placa-mãe ITX com boas funcionalidades para M4, além de ser um produto bastante restrito, bastante raro, não tem muitos modelos, ainda custam bem caro. Provavelmente, mesmo pagando caro, você vai estar trazendo uma placa-mãe aí com poucas opções de expansibilidade comparado com essa que tem 13 slots NVMe e 2 placas de rede, supostamente 2.5 gigabits. Então, pessoal, sim, eu acho que o preço está um pouco salgado, mas quando nós paramos para observar o processador que vem na placa-mãe, o fato que a qualidade dela está melhor, né? Muita gente tem dúvida da durabilidade. Ah, Mário, se queimar o processador, bem improvável. Ou a placa-mãe, mais provável. Eu fico sem os dois. Isso é verdade, pessoal. Ah, Mário, não tem upgrade. Fato também. Mas, pessoal, nós estamos falando de um kit ITX. Normalmente, kits ITX não são montados com os processadores mais rápidos, porque eles produzem muito calor, não é adequado para kits pequenos. Não é um kit voltado especialmente para jogos, né? O kit anterior ele era muito interessante para jogar. Esse daqui ele tem uma gama de utilidades que muita gente vai ver valor no que ele entrega pelo tamanho e pelas funcionalidades que ele tem, né? Muita gente compra aqueles mini PCs. Esse kit possibilita você montar um PC um pouco maior, mais empacotado de expansão e mesmo assim mantendo um tamanho relativamente compacto. Tem alguns gabinetes mini TX que são super pequenos e com um cooler low profile você consegue utilizar esses gabinetes. E além disso, galera, muitas das pessoas que têm um espaço reduzido, às vezes numa mesa de trabalho, que precisa de uma máquina parruda, acabam indo atrás de notebooks. Afinal de contas, os notebooks são compactos, já empacotam o monitor junto, teclado, enfim. Mas eles trazem todo um leque diferente de problemas. Alguns até mesmo não é possível nem você expandir a memória RAM, porque ela é soldada. E quando nós olhamos em notebooks que trazem o mesmo nível de desempenho de uma placa-mãe dessa, ou seja, que possuem um processador como o i7-12700H, fica muito claro que o preço da placa-mãe com o processador não está tão fora assim. Se nós olharmos, por exemplo, as opções da Dell, nós estamos falando acima de R$ 8.000.
Tem também os da Acer, acima de R$9.000 na Amazon. Então, pessoal, quando eu olho para uma máquina dessa, ó, com 512 GB de SSD, R$250 no AliExpress, 16 GB de memória de alto desempenho, R$250 no AliExpress. RTX 3060, que nem desempenho igual de desktop, dá para descolar por menos de R$2.000. Com R$2.500 você pega uma 3070. Soma tudo isso, veja quanto ficaria um kit com o mesmo processador, né? Obviamente aí não tem fonte, monitor, um monte de coisa. É lógico, isso não é uma defesa para a placa-mãe, e especialmente eu digo que não dá para confiar em todas essas melhorias sem testar. O jeito é trazer, colocar na bancada, rodar uma carga pesada e garantir que essa placa-mãe, de uma vez por todas, é uma placa-mãe que o VRM está adequado às necessidades do processador, que todas as funcionalidades dela funcionam direitinho. E aí sim, mesmo por esse preço um pouco mais alto, eu tenho certeza que vai ter um apelo muito grande para muita gente. Porque na boa, gente, olha que placa-mãezinha bonita que empacota expansibilidade e processador potente em muito pouco espaço. Eu gostei, eu quero uma para mim e eu já estou trazendo para testar. Então, se você gostou do conteúdo e quer ver a continuação dele, que vai ser o teste de verdade, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e nós nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!